I speak English. And you? I'm teacher Yara. Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos entrar com o tema hoje, como prejudicar o seu aprendizado na segunda língua estrangeira e como ficar fora dessa cilada. No meu caso, eu vou falar especificamente, sempre me referindo à língua inglesa, porque eu dou aula de inglês. Mas na Speak Idiomas, nós lecionamos tanto inglês quanto espanhol, ok? A primeira cilada que o aluno entra é estudar somente quando vai na escola, nas aulas. E aí, se você pretende realmente ficar fluente na língua inglesa, não adianta você ir na escola somente 1, 2 vezes na semana, ou até 3, estudar de 1 a 3 horas por semana. É necessário realmente que você crie uma rotina de estudos em casa. Como que você pode fazer isso? Trazendo prazer para o seu dia a dia, para a sua aula, na sua casa, nos seus estudos. Primeiro, você pode assistir filmes, seriados. Segunda opção, você pode ouvir música. Pega aquela banda que você mais gosta, aquele cantor que você gosta, começa a treinar essas letras de música, praticando bastante. Outra opção, tem muitos aplicativos muito bons que vocês podem usar, tanto para filme, para treinar áudios de música. Tem uns que eu vou deixar aqui escrito para vocês, o nome dos aplicativos para vocês estudarem, treinarem em casa bastante, porque dessa forma o seu aprendizado vai ter mais resultado. Mas a pergunta principal aqui é: você está em ação com o seu aprendizado? Quem tá já respondeu mentalmente aí em casa, não é? Você está fazendo realmente o que é preciso para falar inglês? Aqui na Speak Idiomas, com os meus alunos, eu procuro semanalmente orientá-los o que eles devem seguir. Eu ajudo a montar uma planilha de estudos. Isso é muito importante, porque dessa forma o seu aprendizado vai deslanchar. Agora, se você não criar uma rotina, se você não fizer algo a mais fora da escola de inglês, aí eu sinto muito, independente da escola que você for, o seu aprendizado não vai ter tanto retorno assim. Agora, o que é importante você fazer? São as trocas. Você faz trocas todos os dias, não é mesmo? Porque são as suas escolhas. Aprender inglês, ele é bem simples, assim como espanhol, qualquer outra língua. Você precisa apenas de 2 coisas. Tem alguma ideia do que seja? Dedicação e um bom método. Se você for um aluno dedicado, tiver um bom planejamento, você consegue. Aqui na Speak, nós temos um excelente método que trabalha muito a parte oral, comunicativa do aluno. Então, se você tem isso, você já está meio caminho andado. Agora, outro fator que prejudica o seu aprendizado e que você deve ficar fora disso, correr urgente, ouve só, é o WhatsApp. É isso mesmo. Você ouviu muito certo. Quando você for para a sua aula de inglês, tire tudo o que pode distrair a sua atenção. O WhatsApp é o primeiro deles. Coloca no silencioso, ou então você pode colocar no modo vibratório, porque dessa maneira não vai tirar a sua atenção. Agora, já pensou? Você vai lá na sua aula 1, 2 vezes na semana, ou até mesmo 3. De repente, o seu professor está explicando a matéria e você está onde? Peraí. Deixa eu checar quem é essa mensagem. Aí passa um pouquinho, você vai para o livro de novo, você está estudando, aí de repente você vai para o WhatsApp de novo. Primeiro,
Isso daqui, durante a aula, é uma falta de respeito com você mesmo, né? Porque você está se prejudicando. Segundo, é uma falta de respeito com o seu professor. Porque ele tá ali dedicando o tempo dele, te explicando. Aí depois que ele explicou toda a matéria, você vai lá e fala assim: Teacher, can you repeat, please? Em terceiro lugar, é uma falta de respeito com o seu colega, né? Porque ele estava prestando atenção, mas aí o professor vai ter que repetir tudo novamente porque você estava no WhatsApp. Então, pessoal, desliguem o WhatsApp de vocês quando vocês entrarem na aula de inglês, de espanhol, de francês. Coloquem no modo silencioso e só use ele na hora do intervalo. Vai ajudá-lo bastante, tá? No meu. Que susto! E depois disso, a segunda dica que eu tenho... Desculpa, eu já falei a segunda, né? A terceira dica para vocês: procurem escolher um horário ideal para vocês estudarem inglês. Aqui na iSpeak, quando os alunos vêm fazer matrícula, eu faço um estudo de caso com eles antes para saber qual é o melhor rendimento, em que horário que ele consegue prestar mais atenção na aula. Porque uma cilada que todo mundo cai é vir cansado para a aula de inglês. E o que acontece se ele escolhe o horário errado? Ele já vem para a aula de inglês pensando na hora de ir embora. E aí, dentro de sala de aula, como que ele tá? Eu não tenho relógio, né? Eu tenho um tique, então eu não tenho. Mas o aluno, ele fica assim, ó. Que horas são? Que horas que é o intervalo, teacher? Aí passa um pouquinho, tá fazendo a tarefa. Teacher, a gente já pode sair pro intervalo? Como é que é? Então, procure. Quando você for fazer a sua matrícula num curso de idiomas, procure realmente analisar o seu rendimento. Você rende mais pela manhã, pela tarde ou à noite? Se não tiver nenhuma saída, você realmente tiver que estudar à noite, você ainda tem solução. Tem solução para esse problema, na verdade. O que é? Se você rende indo em casa, tomando um banho, jantando, você vai vir mais disposto para a aula, então se matricule num segundo horário do período noturno. Agora, se você é aquele aluno que já fala assim, não, já quero ir direto do trabalho, eu vou para a escola, já tenho a minha aula e depois eu fico livre. Procure o melhor horário, porque dessa maneira, o seu rendimento dentro da sala de aula vai te ajudar. Procure perceber qual é o seu perfil, ok? E por fim... Não, por fim não, nada disso. Tem mais 2 dicas aqui. A maioria dos alunos, não acontece isso lá na iSpeak, mas eu já lidei com muitas pessoas que conversam comigo, não sabem como estudar em casa. Como que deve fazer para ajudar o aprendizado do segundo idioma? Primeira coisa, você vai, se você for estudar referente ao que você aprendeu dentro de sala de aula, no seu curso de inglês, é importante você fracionar as suas tarefas. Não procure fazer tudo em um único dia, porque isso vai ficar chato, vai ficar maçante e você vai perder o interesse pela segunda língua. Então, é importante realmente o quê? Procure dividir de 20 a 30 minutos diário de estudos. E você pode fracionar entre tarefa relacionada ao que você aprendeu em casa, vídeos voltado em que sentido? Qualquer vídeo, pode ser podcast, pode ser vídeo em inglês, noticiário, ou até mesmo aquilo que te traz mais prazer, filmes. Eu, por exemplo, eu adoro filmes. Então, sempre que eu posso em casa, eu tô ouvindo filme em inglês. Música. Tem muitos, mas muitos mesmo, pessoal, aplicativo que pode te ajudar.
Tem um que chama Lyrics Training. Depois eu deixo aqui para você. No celular é mais gostoso do que no computador. Você só clica na palavra e isso já vai te ajudar o quê? A perceber o som da palavra e você, consequentemente, depois vai falar corretamente, certo? Então, para estudar em casa, busque prazer, não só a tarefa de fazer exercício, não. Fracione essas atividades diariamente. Todo dia você estudando uns 30 minutos no mínimo, quando você chegar na sua próxima aula, a sensação é que você estudou todo dia, você fala assim, caraca, eu tô super bem, eu tô ouvindo melhor. Faz o teste essa semana, você vai ver a diferença. E a dica mais importante é, muitas vezes a gente estuda em casa, mas como? Cada aluno tem um perfil. Eu vou deixar também um link aqui para vocês fazerem um teste e descobrir se vocês têm o perfil de aprendizado de um aluno visual, auditivo ou se você é sinestésico. A diferença entre essas três formas de aprendizagem é, aquele aluno que ele é visual, ele vai, quando o professor estiver falando, ele vai perceber mais quando o professor estiver explicando na lousa, mostrando imagem ou algumas situações. O aluno que é auditivo, ele vai render mais a aprendizagem dele quando ele estiver ouvindo. E o sinestésico é aquele famoso colocar a mão na massa. Todos nós temos os 3 canais de aprendizagem, mas cada indivíduo tem um preferencial. Eu, por exemplo, eu sou visual. Todos os testes que eu faço, que eu já fiz, eu sou visual. Segundo lugar, meu canal preferencial, ele é o auditivo. Então, faça esse teste, porque aí você vai ter perfis e você vai saber como estudar. Um aluno visual, por exemplo, ele pode usar a técnica do arco-íris. O que seria essa técnica do arco-íris? Ele usar canetas de cores diferentes para marcar o texto, para escrever ou reescrever um texto. Um aluno que é auditivo, ele pode fazer o quê? Ele pode ouvir o texto mais de uma vez, 2 vezes, ou então ele pode, através de música, filme. E o sinestésico, ele vai colocar a mão na massa, ele vai levantar, ele vai pegar esse texto, vai ler em voz alta e vai treinar. Tá? Nesse link, vocês podem fazer esse teste e eu tenho certeza que vai dar certo para vocês. O que eu quero agora, que eu vou pedir para finalizar a nossa live, é uma sugestão de tema para a próxima semana. Eu vou ficar aguardando a sugestão de vocês aqui. E se vocês tiverem também alguma dúvida, qualquer dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou respondendo. A Adri colocou aqui que ela gosta de música para treinar. A música é excelente. Então, você pegando o aplicativo correto. Agora, detalhe que é muito importante. Você está em nível básico. Aí você pega uma música super rápida, super agitada, você vai querer desistir. Então, não. Procure músicas voltadas para o seu nível. Tá? Então, quando você for treinar, procure aquela música de nível fácil, médio e mais avançado. Tem, você consegue achar. Vergonha de falar errado. Bom, o que acontece se eu tiver vergonha de falar errado? Eu nunca vou falar. Então, é preferível eu treinar o máximo que eu puder, porque é só dessa maneira que você vai pronunciar corretamente. Vale a pena lembrar, lembra quando nós éramos pequenos, fomos alfabetizados, quando a gente pedia para nossa mãe, aca. Aí a mãe vinha e falava, água? Aí, de repente, você falava aca. A mãe vinha lá e falava água. Até que você falou água corretamente. O inglês é a mesma coisa. Agora, para você falar mais rápido, qual é o segredo? Quanto mais você ouvir, mais rápido você vai falar.
e, consequentemente, você vai desenvolver e vai se conectar mais rápido com as pessoas. Então, é isso aí, pessoal. São essas dicas. Aproveitem para não atrapalhar o seu aprendizado, principalmente quando você estiver dentro da sala de aula, ok? É isso. Essa semana são essas 5 dicas que eu deixei, eu acho que foram 5, né? 5 dicas para você aproveitar melhor o seu aprendizado dentro de sala de aula e absorver o máximo de conteúdo possível, ok? Bye bye, see you next week, ok? Bye bye.